Paz do Senhor, querido aluno, eu sou o Diácono Nietzsche Ferreira, estamos juntos na Escola Bíblica Dominical, onde a gente está estudando a revista do segundo trimestre da CPAD, né, 2022, tá certo? Que a mesma tem por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A gente vem trilhando algumas lições focadas no Sermão do Monte, e com o vínculo do valor desse Sermão do Monte para vinculado ao reino de Deus através da Igreja de Cristo, né? E hoje a gente vai iniciar mais uma lição, que é a lição número 7, que tem por título Não retribua pelos padrões humanos, né? A gente vai falar sobre 3 pontos específicos, na qual está sendo ministrado aí para você, exposto para você. Primeiro ponto, a vingança não é natureza do reino, né? O amor é a expressão natural do reino e, por último, buscando a perfeição de Cristo. Então, hoje a gente vai iniciar a lição número 7, né? Onde a gente vai trilhar sobre esses 3 pontos específicos. E eu peço a você que fique até o final desse vídeo, de mais uma aula, porque tem muita coisa, eu trouxe muita coisa aqui através desse ensinamento, coisas de Deus para nossas vidas, tá bom? Mas antes de começar, você que está aqui pela primeira vez no nosso canal ou nos acompanha e ainda não é inscrito, né? Aproveite esse minutinho agora aqui para apertar no inscreva-se aqui embaixo, aperta no botão inscreva-se, ativa o sininho, porque se você ativando o sininho, todas as vezes que eu compartilhar aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e também da nossa série de mensagens que acontece nas quartas, você vai ser o primeiro a ser notificado. Então não perca tempo, né? Ative o sininho, inscreva-se. Vamos lá para mais uma lição da parte de Deus, onde a gente está estudando a revista O Sermão do Monte, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? E hoje a lição número 7, não retribua pelos padrões humanos, tá certo? Vamos lá para a nossa lição de hoje. Lição número 7, né? Onde a gente vai trilhar muita coisa de Deus, tá? Lição número 7, não retribua pelos padrões humanos. Segundo trimestre de 2022, Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Textual se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18, tá bom? Que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Como a gente vem trilhando sobre a relevância do Sermão do Monte, né? E a gente já aprendeu que Cristo aperfeiçoou a lei que é aplicada por Moisés, né? Em Êxodo 20. E através disso a gente vem entendendo vários fatores que Cristo quis passar no Sermão do Monte, que é onde a gente está estudando, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje vai ser a última parte do capítulo 5, né? A próxima aula já vai ser no capítulo 6, né? Então, e capítulo 7, que é onde finaliza o Sermão do Monte. E aqui a gente vai entender mais uma vez o aperfeiçoamento da lei, Cristo aperfeiçoando a lei mais uma vez, trazendo uma nova visão através da lei, a real visão, melhor falando, através da lei. E Cristo ele vem atribuindo esse fator de não retribuir a quem faz o mal de forma mal, né? Então a gente vai entender aqui o que é pagar o mal com o bem, né? Retribuir o mal com o bem. A gente vai entender aqui que o porquê de dar a outra face. Lembra do versículo? Se alguém bater na sua face, em um lado da sua face, vire a outra. A gente vai entender o porquê isso. A gente vai entender o que é o porquê de olho por olho, dente por dente. E eu peço a você para ficar até o final aí, porque tem muita coisa de Deus aqui, tá bom? Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem busca a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Perceba esse finalzinho da última frase.
ele demonstra que verdadeiramente, demonstra como? Pagando o mal ou vencendo o mal, como o comentarista, o pastor Osiel Gomes cita, né? Deve vencer o mal com o bem. Quando ele vence, quando o cristão vence o mal com o bem, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Tá bom? A palavra-chave hoje é retribuição. E essa palavra é crucial para a vida do cristão. Amém? Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. É muito extensa, tá bom? Eu vou deixar exposto aí para você e vou frisando alguns versículos. Mas a leitura bíblica em classe hoje se encontra em Mateus, capítulo de número 5, versículo 38 ao 48, onde Cristo vai falar no versículo 38, não ouviste o que foi dito. A gente já entende o porquê que ele usa essa frase no início, ouviste o que foi dito, né, dos antigos, ou seja, através da lei, olho por olho, dentes por dentes. Aí vem o aperfeiçoamento de Cristo. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça a outra face, né? E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Então a gente vai entender o porquê que Cristo ele aperfeiçoa dessa forma, tá? Ele diz também que não sejamos igual aos publicanos, lá no versículo 47, né? E a gente vai entender o porquê também a gente não deve ser igual aos publicanos, né? Essa leitura bíblica em classe vai ser bem alinhada com o que a gente vai estudar nos tópicos, tá bom? Então você vai ficar entendendo basicamente tudo, versículo por versículo, através da nossa lição de hoje, tá bom? Já leu aí tudo? Ok? Vamos partir para a introdução? Vamos lá. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama, tá bom? Então, o comentarista Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, ele inicia a lição falando sobre a reação do ser humano, né? É normal o ser humano receber uma ação, né? Vamos citar assim, de ruindade e querer retribuir da mesma forma. Só que para a gente identificar, sermos sal da terra e luz do mundo, né? Para o mundo, identificar que somos realmente cristãos verdadeiros, a gente precisa, quando receber uma ofensa, a gente tem que tratar bem. E isso é difícil, porque é coisa do homem, do ser humano, né? Mas Cristo, ele conseguiu vencer isso. Quando Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci, é vinculado a esse contexto também de vencer, pessoas lhe negar, pessoas lhe trair, pessoas falar mal de Jesus e Jesus tratar com o maior amor possível, ao ponto de Judas estar na mesma mesa de Santa Ceia. E Cristo diz, aquele que pega o alimento, né? Não lembro bem como é agora, que eu não anotei aqui, veio agora na minha mente. Esse me trairá. E aí Judas, eu vou trair o Senhor. Mesmo assim, Cristo, sabendo que Judas iria lhe trair, ele tratou Judas com o maior amor possível. E que venhamos ter essa característica. E o início do fruto do Espírito é amor. E Paulo diz, sem o amor, nada acontece. Você pode ter 1000 coisas, pode fazer 1000 coisas, mas sem o amor, não. Amém? Vamos para o primeiro tópico aqui. Mas antes da gente ir para o primeiro tópico,
peço a você que deixe seu like, já se inscreveu, né, no começo, deixa o seu like aqui, porque assim o YouTube entende que você está sendo abençoado por esta mensagem e vai divulgar para mais pessoas. Cada vez que você deixa o like, mais pessoas vão ver e ouvir a mensagem de Deus. Então, deixa seu like aí, tá? Não esquece de deixar seu like, clica no joinha aí, para que esse vídeo venha a ser recomendado para muitas pessoas. Antes da gente iniciar também, eu quero agradecer a você que nos acompanha, porque na lição número 6, a gente chegou a mais de 500 visualizações. E eu fiquei muito feliz, compartilhei nas minhas redes sociais todos os dias isso, porque é muito gratificante para mim fazer a vontade de Deus e ver que muitas pessoas estão recebendo aí a mensagem de Deus. Que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família. Amém? Vamos seguir aqui para o primeiro tópico, né? A vingança não é natureza do reino. Como a gente está falando o Sermão do Monte para a Igreja de Cristo como valor do reino de Deus, então tudo se reflete, todas as lições, consequentemente, vai se refletir ao tema os valores do reino de Deus, né? Então a vingança, ela não participa do reino. Até então, quando João, veio aqui na minha mente agora também, quando João está lá em Apocalipse capítulo 21, né? Ele diz que no céu não tem morte, não tem tristeza, não tem choro, não tem pranto, não tem raiva, não tem esses sentimentos, não é parte do reino de Deus. Amém? Primeiro tópico aí, né? A vingança não é natureza do reino. O primeiro subtópico, a lei de Italião, certo? Vamos lá. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, como diz Mateus 5,38, pode ser definida como um castigo dado ao culpado, fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima, como diz lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Essa era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e assim colocar um certo limite, não deixando o vingador, né, fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime, certo? A lei de Italião se tratava de uma norma para os tribunais civis que, no seu propósito, desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Então, se a lei existindo, né? O que é que ele está dizendo aqui? A lei existindo, certo? Vai impedir com que as pessoas não praticassem a vingança. Vamos seguir aqui. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal, pelo contrário. A vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição, como diz lá em Levítico 24, 14, Deuteronômio 19, do 15 ao 21, que vem falando sobre a punição de quem fazia um mal a outra pessoa, né? A lei, ela tem a intenção de quê? De revelar o certo e o errado. Então, quando acontece, quando alguém comete um erro perante a lei, vai vir uma punição, né? E geralmente, né, usando aqui extra bíblico, tá? O que eu vou dizer agora. Por exemplo, existem alguns filmes, né, que falam sobre a respeito da punição, de algumas punições. Se era um traidor ou se a pessoa fazia alguma coisa, por exemplo, na parte da vingança, né, sem precisar vingar, né, a pessoa era arrancado um olho, era arrancado um braço, era arrancado uns dedos. Então, existia várias punições, né? Existia a prisão mesmo, normal, e a pessoa só saía de lá depois que pagasse todo o tempo preciso. E isso aqui é extra bíblico, tá, gente? Que eu estou vinculando aqui a nossa lição de hoje, tá bom? Os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei,
usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o significado real, como diz em Mateus 15, 3 e 6. A Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Levítico 19, Provérbios 20, Provérbios 24. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, né, só para concluir aqui, que eu acho que ficou bem claro só na parte da leitura, mas no Antigo Testamento, a lei deixava qualquer pessoa apta a punir a outra com as suas próprias mãos. Então, mas em nenhum momento a lei queria trazer isso. Em nenhum momento a lei queria trazer isso, né? Os fariseus, né, eles pegam a interpretação, a gente já aprendeu isso aqui, que os fariseus interpretavam errado e aplicavam para o povo errado a fator da lei. Eles eram tão estudiosos da lei e aplicavam errado, não sei que estudo trazia para eles, mas aplicava errado, né? Existia uma punição para que cometesse esse certo ato de vingança, mas os fariseus, eles faziam uma má interpretação, né? O comentarista diz aqui, os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando como o propósito de justificar a vingança ou a retribuição pessoal, descaracterizando-se o real objetivo. Isso porque, em nenhum momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança. Então, os fariseus, eles traziam esse fator, e Cristo, ele vem quebrando isso. Não é dessa forma, né? E Cristo, ele vem quebrando isso. E Cristo começa a quebrar isso em Mateus 5, onde a gente está estudando sobre o Sermão do Monte. Cristo, ele começa a combater isso quando chega lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 27, ou um pouquinho mais antes, Mateus 18 ali, 19, né? Cristo, ele vem batendo forte em cima dos fariseus, dizendo que eles são hipócritas, porque estão aplicando a lei de forma errada, de interpretação para que beneficiar o seu eu e não beneficiar a real ação da lei. Por isso que Cristo vem aperfeiçoando a lei, porque os fariseus estavam fazendo do jeito que eles quisessem, e não é da forma que eles quisessem. Amém? Vamos para o segundo subtópico aqui, né? Você já me conhece, eu gosto de expor bastante aqui a lição, né? Gosto de fazer uma exposição da lição, pedaço por pedaço, ali explicando, tá bom? E aí vamos para o segundo subtópico, tá? O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence de Deus, como Paulo diz em Romanos 12:19, né? Então, o cristão, ele tem ciência de onde, Diácono Nietzsche, ele tem ciência através da palavra, que a vingança, todo tipo de vingança, a vingança de tudo pertence a Deus. Só ele que pode, que faz a vingança acontecer. O cristão, ele tem que ter uma postura vinculado em espelho a Cristo, certo? E deixar com que a vingança ou a guerra, como a palavra do Senhor diz, e essa peleja não tereis pelejar, porque eu pelejarei por vocês, né? A gente tem que ter essa perspectiva e ciência de que Cristo é ele que vinga, é ele que vai fazer a vingança, e não a gente. Amém? Vamos seguir. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites de retribuição que uma pessoa poderia agir ou podia agir. Se alguém o ofendesse
e lhe causaste, vamos lá. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora, Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo olho por olho. De maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, façam o bem a eles, né? Eu anotei aqui que isso aqui é uma missão para o cristão. Que o cristão ele venha sempre fazer o bem para o outro, por mais que a pessoa lhe deseje o mal que for, lhe persiga na igreja, lhe persiga no teu ministério, fala mal de você, não importa a situação, que trate ele bem. O mal ele só vai ser vencido com o bem. As trevas só vai ser vencida com a luz. É essa a regra, né? Eu anotei aqui o cristão... Cristo, na verdade, vem aperfeiçoando a lei, trazendo um novo estilo de visão. Ele vem dizendo o seguinte, ô amiguinho, ô amigão, não é chegar lá e tirar a visão de uma pessoa. Se alguém bateu na sua face direita, vire à esquerda para que ele venha bater. Se alguém lhe tirou tudo, sua casa, tirou sua vestimenta, Cristo fala isso, dê até a última coisa que você tem. Amor tem que estar em primeira instância. Vamos seguir aqui? A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós. No reino de Jesus Cristo, nós não exigimos retribuição. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Deus. E uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. Perceba esse final aqui. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecadores da humanidade, tomando vingança de tudo, como diz lá em Atos 17, lá em Atos 10, lá em Romanos 2 e em Romanos 14. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, como diz em Hebreus 10:30, a vingança provém do Senhor. Em outras palavras, né? Irmãos, que essa mensagem venha a ser aplicada nos nossos corações e você que é professor de escola bíblica, traga o sentido real dessa lição para o teu aluno, para a tua classe, para que ele venha a ser impactado com essa mensagem e que essa mensagem venha a surtir efeito na vida do teu aluno. Aplica nele e você que é nosso aluno aqui, tá bom? Da Escola Bíblica Dominical, entenda que tenhamos que ser amorosos. Nietzsche, isso é tão ruim, isso é tão doloroso, isso é tão difícil, eu concordo. Cristo ele sentiu raiva, Cristo ele sentiu dor, Cristo ele sentiu tristeza, Cristo ele sentiu solidão, tudo bem, Cristo sentiu. Mas ele em nenhum momento maltratou alguém. A sinopse desse primeiro tópico eu achei bastante interessante, que diz assim: o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião, né? Ele não deixa dominar pela vingança. Amém? Então, este é o primeiro tópico, né? Onde a gente está abordando, certo? Alguns momentos específicos dessa lição de hoje, que é muito importante, que é não retribua pelos padrões humanos, tá bom? Então, se você está sendo abençoado por Deus através dessa lição de hoje,
deixa teu joinha, inscreve-se no canal, tá? E agora eu peço a você que compartilha com o máximo de amigos que você conseguir, para que esse ensinamento venha chegar em muitas vidas. Amém? Vamos seguir aqui para o próximo tópico, tá? Segundo tópico diz assim: o amor é a expressão natural do reino, tá bom? Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir o mal. Vejamos. Primeiro ponto: virar a outra face. Vamos entender o porquê Cristo disse: se baterem na sua face direita, vire a outra. Amém? Vamos entender o porquê Cristo quis falar essa parte aí. O comentarista diz assim: a primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face, né? Então, ficou bem claro aqui. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. E às vezes, até mesmo de maneiras mais intensas. Isso aqui é natureza humana, tá bom? Isso é natureza humana, mas que a gente não venha ser guiado pela natureza humana, e sim por Cristo, né? E a gente vai entender aqui. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Então, perceba aqui. Cristo está dizendo o seguinte: se alguém bater na sua face direita, dê a outra. Porque se você revidar, vai ter um problema muito maior. Isso pode acontecer um sentimento ruim, que a gente já estudou aqui sobre sentimentos ruins, que o sentimento ruim leva à prática pecaminosa. Então, quando não devemos, na verdade, né, agir da mesma forma que o agressor, e que a gente venha fazer conforme Cristo nos instrui. Amém? Vamos seguir aqui, né? Complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem um coração cheio de amor tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. É impossível isso acontecer. Né? Isso aqui é fácil de interpretar, porque Cristo diz assim: é impossível um cristão cheio, né, que faz parte do reino, cheio de amor, ter ódio no seu coração. O amor, ele passa por cima de ódio, passa por cima de raiva, passa por cima da ira, passa por cima da inveja, passa por cima de todos os sentimentos ruins. Vamos seguir. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Amém? Então que essa missão venhamos cumprir, venhamos deixar acesa em nosso coração cada vez mais e mais, e que venhamos ser imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente é semelhante, né, a semelhança vem nesse papel aí. A semelhança vem nesse papel aí, nesse ponto específico de: será que Deus ou Cristo iria gostar de fazer o que eu estou fazendo? A raiva que eu estou sentindo? Será que Cristo ia sentir? É isso. Amém? Vamos para o segundo subtópico. Aqui desse segundo tópico. Arrastar para o tribunal. Então, no Antigo Testamento, né, quem fosse pego neste ato ou em qualquer outro ato que infringisse a lei era arrastado para o tribunal. Ali ia ter o júri, ali ia ter o momento
de oficializar a sua punição, tá bom? Então vamos entender aqui. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações da parte de litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica e qual era por demais importante, pois servia como cama, né? E é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levaram a diversos desagrados, né? Cristo aqui ele faz um ato muito bonito, né? Porque ele faz aqui, ó, Jesus ensina que está sofrendo as ações, né? Jesus está sofrendo ações de litigante, né? E ele diz assim que não poderia responder com ressentimento. Mas aí eu fiz o seguinte, peguei a minha túnica e dei para a pessoa para ele fazer de cama. Eu respondi com amor. Ele estava me julgando e eu respondi com amor. Ele estava tentando me culpar e eu respondi com amor. Então é esse papel que o cristão deve estar ativo. Você que é aluno da nossa escola bíblica, você que é professor, você que é aluno da escola bíblica, que esse papel venha a ser fundamental no teu coração, na tua vida, na tua família. Você que é professor da escola bíblica, enfatiza isso com os teus alunos, né? Faça com que essa mensagem venha a ser próspera na vida dos teus alunos, porque ser aluno é isso, é ser impactado com a mensagem que está sendo ensinada, né? Eu já fui aluno, sou aluno ainda, na verdade, né? Só que hoje eu tenho a atribuição de ser professor de escola bíblica na nossa igreja. A igreja Pentecostal Deus é o mesmo, o templo sede, que fica aqui no bairro do Rangel, em João Pessoa, Paraíba. Mas sou aluno também, né? Hoje sou incubado para ser professor, mas sempre serei aluno. Sempre serei aluno. E aluno ele senta, pega uma canetinha, anota e aprende e usa para o resto da vida. Amém? Terceiro subtópico, obriga a fazer algo. Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus em Mateus 27:32. Aqui é vinculado sobre o texto bíblico, né? Sobre quando Cristo fala que se era para andar 1 milha, ande 2. Amém? É sobre esse fator. Então, Simão Cirineu ele foi obrigado a carregar a cruz até um certo ponto. Mas a gente vai entender aqui mais coisa. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação, que era só a primeira milha. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos de vida gravados no seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a jornada do trabalho ou qualquer outra coisa, como diz em Mateus 28:22. O comentarista aqui, ele cita no finalzinho, né, uma coisa que eu já estava falando sobre a milha. Quem tem um coração verdadeiro voltado para Cristo, ele faz a segunda milha por amor. Ele anda a segunda milha por amor. Ele faz por amor. Amém? Quarto subtópico, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Quem tem amor não age com indiferença. Antes, atenderá a
ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade, ou seja, de coração aberto. Isso é ser semelhança de Cristo. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem amor de Jesus no coração, por isso manifesta atos de bondades, como diz em Deuteronômio 15, Provérbios 19 e Lucas 6, do 30 ao 35. O comentarista, ele sempre traz alguns pontos, né? Alguns detalhes sobre quem tem a vida voltada para Cristo. No primeiro subtópico, ele diz que todo aquele que vira a outra face, assim é forte. Né? Ele traz detalhes para a vida cristã. No segundo subtópico, ele diz que no final aqui, é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Ele sempre traz detalhes. No terceiro subtópico, ele diz assim: dessa maneira a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja uma jornada de casamento, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer outra situação. E por último ele diz assim, esse procedimento só acontece para quem realmente tem um amor de Jesus no coração. Eu quero, antes de passar o recadinho, eu quero citar aqui o segundo sinopse, que diz assim: que o que procede do coração e permeia em pensamento do homem determinarão seu comportamento. Amém? Então, o que esteja no nosso coração, né? O que esteja no nosso coração venha refletir bondade, amor, venha definir o nosso comportamento e que o nosso comportamento seja amor. Porque é esse o mandamento de Cristo para nossas vidas. Que venhamos andar em amor, mansidão. Tá bom? Essa mensagem, essa lição de hoje é bem rápida, né? E ela é bem tranquila de se entender. Amém? Tem vários contextos históricos que eu não quis trazer, porque senão a lição ia ficar muito extensa. Então eu quero pegar basicamente o que o comentarista está dizendo aqui, como eu venho sempre trazendo, que o comentarista está sempre trazendo aqui, e esmiuçar aqui com vocês. Tá bom? Antes da gente ir para o terceiro tópico, você que está aqui com a gente, ligadinho, né? Deixa seu comentário aí embaixo, amém, glória a Deus, né? Comenta aí embaixo uma dúvida, uma pergunta para a gente debater mesmo sobre a lição. Curte, comenta, compartilha, inscreve no nosso canal aí, para que a gente venha chegar, publicar essa mensagem para muitas vidas, tá bom? Terceiro tópico, aqui avançando já para o final da nossa lição, buscando a perfeição de Cristo. Primeiro subtópico, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, do 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nosso desejo não deve ser de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoem. O aperfeiçoamento da lei de Cristo declara que a gente deve pagar o mal com o bem. Amém? Que a gente venha pagar o mal com o bem. Essa deve ser a nossa mensagem todos os dias. Nossos passos. Amém? Segundo subtópico, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é agapau, ou agapao. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus
no seu coração em Romanos 5:5. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava a real lei do amor, a gente já está falando sobre isso, Jesus falou do amor ágape, que é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores, como diz em João 3,16. Né? A gente não consegue ser Deus, não consegue ser 100% Deus, né? Mas a gente consegue andar semelhante às características de Cristo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, por mais que ele te ofenda, por mais que ele te persiga, por mais que ele esteja falando mal de você, mas ama o seu próximo como a si mesmo. Terceiro subtópico e último para a gente encerrar, perfeitos como o Pai. Como eu já venho dizendo, não tem como um ser humano ser perfeito igual a Deus, 100% perfeito, né? Mas a gente consegue andar em coisas que Cristo nos ensina, né? Vamos ver aqui o que o comentarista cita. Parece inatingível o que Jesus elucidou, sede vós, pois perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu, como diz em Mateus 5,48. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão seres perfeito, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos de seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer a outros, pois se evidenciar bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos, desprezados, esses cobradores de impostos eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Assim, como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação ao seu próximo. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo, que é o que eu estava falando sobre ser perfeitos como o Pai, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Em Cristo, podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que indica com o amor e não para as obras da carne. O poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, podemos atravessar a barreira da carne. E para finalizar a sinopse 3, a justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. Eu finalizo aqui, né? Que o amor ele tem que ser maior do que qualquer sentimento ruim. Conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida nessa vida prática, estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Próxima lição, lição número 8, né? A gente vai trilhar sobre o tema sendo verdadeiro, né? E 3
tópicos específicos. O ato de dar esmola e a hipocrisia, segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde, terceiro subtópico. O terceiro tópico, Deus contempla o bem o bem que realizamos. Amém? Então, essa é a lição número 7. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, sua casa, tá bom? Curte aí, irmão, nossa mensagem, tá bom? Para que muitos venham receber de Deus. Compartilha, tá bom? Se inscreve no nosso canal. E lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, também às 7 horas da manhã, temos uma série de mensagens que tem por título Salmos para a Vida, tá bom? Até a próxima lição, a lição número 8, sendo verdadeiros. Que Deus continue abençoando você, em nome de Jesus. Amém.